É maravilhoso estarmos na casa do Senhor. O nosso Deus é bom e a misericórdia dele dura para todo sempre. Eu quero convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Salmos 37. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo venha falar conosco, nos fortalecer, encher o nosso coração de paz, de alegria, de unção, de sabedoria, de discernimento de espírito. Este é o tempo de buscar da presença do Pai, amém? Vamos falar com Deus? Quem já falou com Jesus hoje? Amém? Glória a Deus. Então vamos falar mais um pouquinho? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esta manhã maravilhosa. Queremos te louvar, ó Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Pai amado, muito obrigado pela rica oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido de dar mais um dia de vida para nós, com saúde, com graça e com alegria. Deus amado, que o Senhor possa visitar cada coração que adentrou os umbrais dessa igreja, que o Senhor possa visitar cada coração que está em casa, que o Senhor possa visitar o coração das pessoas que estão enfermas, que o Senhor possa entrar nos lares, nos hospitais, trazendo vida, cura, restauração e libertação. Pai amado, nós queremos te louvar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem cuidado de nós. Toma esse período de louvor em tuas mãos, meu Deus. Nós queremos te oferecer, oh Pai, um perfeito louvor, na qual o Senhor possa receber. Pai de amor, se possível for, envie os teus anjos para adorar juntamente conosco, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A nossa maior alegria, Senhor amado, é poder te servir. A nossa maior alegria, Senhor, é poder estar na tua presença. Pai de amor, fica à vontade entre nós. Enche as nossas vidas do teu gozo. Ore, canta, labassúria, e me andarás. Ore, ande, canta, labassúria. Traga, Senhor amado, da tua presença. Oh, Deus amado, que esse ambiente seja de glória, que esse ambiente seja de adoração. Pai amado, somos nós que trazemos o perfeito culto para ti. Nós nos preparamos, o Senhor manifesta da tua glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Salmos 37, a partir do verso 3, nos diz assim: confia no Senhor e faça o bem, e você viverá seguro na terra e prosperará. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos do seu coração. Entregue ao Senhor o seu caminho, confia nele e Ele vai te ajudar. Em nome de Cristo Jesus, amém? Eu achei linda essa parte aqui que fala: busque no Senhor a sua alegria, amém? Que o Senhor seja o motivo da sua alegria, não as circunstâncias, não aquilo que está à sua volta, mas que o Senhor venha alegrar você todos os dias da sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com uma canção que fala que nada vai nos separar do amor de Deus, amém? Esse hino é muito lindo e verdadeiramente nada nos separa do amor do Senhor. Glória a Deus. Se o mar tem
Gostaria que agora você fechasse os seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor com um louvor que Ele mexe muito comigo. Eu acredito que Ele toca o coração do Senhor quando nós nos rasgamos diante da presença dEle, quando nós apresentamos a nossa vida para o Senhor e nós contamos tudo para Ele. Eu quero dizer para você que nós não podemos guardar segredos para Deus. Nós devemos apresentar a nossa vida para Ele todos os dias. E Ele vai nos respaldar, Ele vai nos encher e Ele vai nos fortalecer em nome de Jesus, amém? Feche os teus olhos e se entregue ao Senhor esta manhã. Nós te adoramos, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade entre nós, amém? Oh, aleluia.
E seu
nome de Jesus. Glorifica o Senhor e adora Ele, porque Ele é digno, amém. O Senhor está aqui neste lugar. Adora Ele, adora Ele, adora Ele. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença. Fique à vontade de nós, Pai. Em nome de Jesus. A tua presença, a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Enche esse lugar da tua presença, da tua graça, suas maravilhas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Cumprimenta a igreja nessa manhã com a graça e a paz, Senhor Jesus. Amém? Desde já eu queria, mesmo sem saber o que se passa dentro de cada coração aqui, eu queria afirmar uma coisa nessa manhã. Para cada um de nós aqui, eu tenho certeza que verdadeiramente o que nos trouxe aqui, ainda que muitos não venham entender isso, ou talvez até entendam, mas o que nos traz na casa do Senhor aqui é a dependência de um milagre de Deus em nossas vidas. Constantemente nós vivemos na dependência de um milagre do Senhor. E às vezes eu me pego a pensar e me chego à casa do Senhor e fico pensando, Senhor, eu me perco às vezes e esqueço porque que verdadeiramente eu saio da minha casa e eu venho à casa do Senhor. Claro que eu preciso de um milagre, sim, Senhor, todos os dias, como eu disse, nós precisamos de um milagre de Deus vindo da parte do Senhor, mas a nossa maior necessidade, ela é de adorar a Deus. Nós precisamos compreender que quando nós saímos da nossa casa, o maior objetivo que nos faz estar aqui é o fato de que o Senhor, Ele quer a nossa adoração. Nós precisamos compreender isso. E aí nós temos que ter isso no nosso coração. Mas hoje eu quero falar a respeito mesmo de milagre. Quero até, desde já, convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Atos 7, Atos capítulo 7. Eu gostaria até de intitular essa mensagem. Eu não tinha um título ainda, e hoje pela manhã eu estava na minha casa, comecei a meditar, e aí o Espírito Santo falou no meu coração e me deu um título da seguinte forma: Vivendo pela fé e desfrutando dos milagres. Glória a Deus. Vivendo pela fé e desfrutando dos milagres. Atos 7:20 nos fala assim, Atos 7:20: Porque esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto à filha de Faraó, o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou, oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que os seus irmãos entendiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreendiam. Agora eu vou lá para o 30. Aí fala assim: Decorrido 40 anos, apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Aleluia. Os irmãos possam se assentar no nome de Jesus. O Senhor, Ele começou falando a respeito desse texto comigo aqui da seguinte forma, que eu anotei aqui na Bíblia. Vou virar aqui porque eu tinha anotado de uma forma, outra forma aqui. Deus, nós precisamos de um milagre, igual eu disse, nós todos os dias nós necessitamos de um milagre da parte de Deus.
Mas só que nos últimos dias eu tenho observado uma coisa, agora eu estava meditando ali. Nós tentamos de todas as formas nos adaptar a todas as situações, igual agora, nesses dias agora, nós estamos tentando de tudo quanto é forma adaptar para que a gente venha conseguir viver bem diante dessa situação. Ninguém quer morrer, ninguém quer viver mal. Ainda que existe esse caos aí, que a gente está terrível mesmo, é muito triste. Eu, sinceramente, eu não consigo acreditar que isso vai passar. Mas nós temos tentado adaptar, de alguma forma, para que a gente possa viver bem. Porque ninguém, como eu disse, ninguém quer viver mal, a gente pode estar no pior lugar que for, mas a gente vai tentar se adaptar a viver bem. Só que o que acontece? Nós temos tentado adaptar as coisas para vivermos bem, e nós queremos que as coisas, às vezes, elas aconteçam do nosso jeito. Igual eu disse, às vezes a gente até mesmo, o milagre que a gente quer da parte de Deus, a gente acha que Deus vai fazer algo com aquilo que nós temos. E aí Deus começou a falar comigo nesse texto aqui a respeito disso. Deus, de maneira nenhuma, Deus não necessita daquilo que nós temos para que Ele venha fazer aquilo que Ele quer. A não ser que o que você tem é a fé. Então, o que nós temos é muito pouco, é muito superficial para que Deus venha realmente fazer algo de grande. A não ser, igual eu disse, a nossa fé. Porque nós dependemos da fé. A Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus, ele precisa se aproximar com fé. E aí Deus começa a falar a respeito disso aqui comigo. E aí, quando eu olho para a vida de Moisés, a Bíblia fala assim que Moisés, ele foi escondido pelos seus pais e tal. Lá em Êxodo fala com mais clareza, mas aí eu estava lendo aqui e eu achei mais interessante esse texto aqui. Parece que ele está um pouco mais detalhado. Mais detalhado, não, lá está mais detalhado, mas aqui parece estar de uma forma mais específica. E aí, eu meditando nisso aqui, aí a Bíblia fala assim que Moisés foi escondido durante 3 meses, e aí a mãe dele colocou ele no cestinho e tal, e Miriam levou ele, colocou no rio, ficou observando, a filha de Faraó veio, tomou Moisés e criou ele como se fosse filho. E aí a gente vai ler o texto adiante de nós, a maioria de nós aqui conhecemos a história de Moisés, e sabemos que Moisés, ele teve que fugir adiante lá do Faraó, que no caso ele era como se fosse avô de Moisés. E aí eu meditando, tão engraçado. A Bíblia fala que Moisés, ele foi educado com toda a ciência dos egípcios. E fala que ele era poderoso em palavras e em obras. Moisés, ele era um príncipe. E a Bíblia, ela nos fala, dá a entender, Moisés, ele era como se fosse um arquiteto. Ele inspecionava as obras das pirâmides. E foi numa ocasião dessas, onde ele ia inspecionar uma das obras, que aconteceu esse fato aqui, que ele viu um egípcio oprimindo um hebreu. E ali, Moisés, como príncipe e tal, matou aquele homem. E no dia posterior, aconteceu um episódio mais ou menos parecido, só que 2 hebreus brigando. E aí Moisés vai e tenta corrigi-los. Claro que ali ele já não quis mais matar, porque eram 2 pessoas do povo dele. Na intenção dele, ele era defender o povo dele. Então, se eram 2 homens do mesmo povo, vou só aconselhar. Aí um deles vai, você vai querer fazer comigo igual você fez ontem? Quem te constituiu príncipe sobre nós? Só que aí a Bíblia fala aqui que Moisés, quando ele tomou essa decisão de matar aquele homem, ele, na mente dele, ele já entendeu, Deus me levantou para poder libertar meu povo. Só que o que acontece? A intenção de Moisés e a mente dele estava voltada para quê? Moisés, ele era um príncipe, ele tinha total liberdade dentro do palácio de Faraó. Ele entendia isso, ele tinha força, ele tinha treinamento. Certamente Moisés, ele ia, por mais que ele era considerado como filho da filha de Faraó, ele ia pelas pelejas. Então, talvez na mente dele ele entendia isso. Eu sou um príncipe, eu sou uma pessoa preparada. Pode acontecer que Deus venha me usar da maneira seguinte: eu venha preparar esse povo, meu povo é numeroso. O Faraó já temia muito isso, porque o povo era muito. E ele pensava, mas eu vou acabar com essas crianças, porque esse povo é muito grande, vai que esse povo revolta contra mim, é muita gente. Eu entendo, já ouvi muitos pastores falar, e é verdade. De maneira nenhuma que o povo iria se revoltar contra o Egito, porque a mentalidade deles não era voltada para isso. Eles tinham mente de escravo. Mais lá na frente, quando a Bíblia fala que eles chegam no deserto e fala que queriam voltar ao Egito, nós podemos observar que para eles, ainda que eles fossem escravos, eles tinham adaptado, igual eu disse aqui, eles já tinham se adaptado àquela vida. Nós somos escravos,
nós temos que trabalhar muito, nós não temos liberdade nenhuma, mas nós já está adaptado, beleza. Então entende-se que esse povo de maneira nenhuma ia se revoltar contra o faraó. Só que Moisés também, ele teve esse mesmo pensamento. Talvez Moisés teve esse pensamento: como eu sou um príncipe, o povo é muito, se eu juntar meu entendimento, minha força com eles, vai dar um negócio bom. Só que é igual eu disse, Deus não vai de maneira nenhuma fazer nada com aquilo que nós temos. Deus não queria usar Moisés como um príncipe. Deus queria usar Moisés da maneira que ele quisesse. Igual eu disse aqui, vivendo pela fé, desfrutando dos milagres. Deus, ele queria agir através de grandes milagres, porque Deus queria provar para aquele povo que ele era um Deus poderoso, que ele estava acima de todas as coisas. Se nós formos observar todas as vezes que Deus agiu no meio do povo, que o povo ganhou as batalhas, não foi pela força do seu braço. Não tem como, isso não tem como explicar 300 homens ganhar uma peleja no caso de Gideão. Aí você pega a situação de Davi, o rei pede ele 100 prepúcios de 100 homens, o cara vai lá e mata 200 homens e tira 200 prepúcios. Não existe um homem matar 200, se não for pela força do poder de Deus. Então Deus, ele quer operar, não é pela força do nosso braço. Deus quer operar pelo poder que há nas mãos dele. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos despertar para isso. Deus, ele vai agir através de milagres com aquilo que ele tem e com a minha fé que existe nele, através de Jesus Cristo. E aí, Moisés ainda não tinha entendido isso. E aí Deus, eu anotei aqui, Deus, ele permite que Moisés ele seja perseguido por Faraó. Ele tem que abandonar a vida que ele levava. Moisés teve que se despir de todo o seu conhecimento. E aí a Bíblia fala que Moisés, nessa fuga dele, ele vai parar em Midian. E aí, eu não sei como que foi que aconteceu, mas eu sei que no dia ele chega em Midian e as filhas de um sacerdote vai buscar água no poço, e alguns feitores lá enxotaram elas do poço. Moisés foi e tomou as dores. Assim como eu disse, Moisés talvez não era totalmente convertido ainda, ele era um homem egípcio e tal, tinha conhecimento das coisas, mas talvez ele ainda usava dos artifícios de príncipe e o conhecimento que ele tinha. Certamente ele sabia defesa pessoal, sabia lutar alguma coisa, sabia que tinha ainda a sua arma, porque quando a Jetro interroga suas filhas, elas falam que ele era um homem egípcio, e certamente por causa da maneira que ele vestia. Porque na verdade ele falava como hebreu, porque ele era hebreu. Então talvez Moisés ali, ele usou aquilo ali de artifício, brigou com aqueles camaradas, escorraçou ele, colocou para lá e tal. E aí Moisés vai, Jetro vai e vira para as filhas dele: ó, vocês voltaram muito cedo hoje para dar água e tal, o que aconteceu? Ah não, porque nós encontramos um homem no poço e aconteceu isso, você tirou água para nós, deu para o rebanho. Aí Jetro: não, vocês não podem de maneira nenhuma deixar ele despedir esse homem assim, vai lá e busca ele para que ele possa comer pão com nós. E aí Jetro vai, as meninas buscam Moisés entra na casa de Jetro, come pão com Jetro. Jetro foi, convidou ele a morar na casa dele, e a Bíblia fala que Jetro deu uma das suas filhas para Moisés. E aí Moisés, mais adiante, aqui no 30 fala, né? Moisés passa 40 anos. Moisés, ele tem uma visão, vê Deus em meio à sarça ardente. Mas se a gente for observar, Moisés, ele teve 40 anos criado como egípcio. Ele foi criado como um príncipe. Sabia toda a ciência dos egípcios. O homem era poderoso em obras, falava bem, igual a Bíblia fala aqui, ó. Ele era poderoso em palavras e era poderoso em obras. Se a gente for olhar como egípcio, Moisés, ele só estava abaixo do faraó e do filho do faraó, que tomou o posto depois. Só que Deus não queria usar Moisés como um príncipe. E aí Moisés, os mesmos 40 anos que Moisés ele aprendeu no Egito como um príncipe, Deus leva ele para Midian e começa a instruir Moisés na casa de Jetro. E aí, licença aqui, irmãos. Moisés, ele é instruído como profeta.
Aí eu anotei isso aqui também. Deus poupou Moisés e levou a ser príncipe, mas o conhecimento veio na casa de Jetro. O seu intelecto não levou ninguém à liberdade. Aquilo que Moisés sabia não foi isso que levou a ninguém a ser liberto. Eu estava lendo a Bíblia e estava entendendo uma coisa. Deus ele usa de todas as maneiras, de todos os artifícios que ele tem para nos abençoar. Eu estava meditando aqui. Moisés, ele pensava que fosse ser usado como um príncipe, mas Deus permitiu esse episódio para que Moisés viesse a fugir daquele lugar e ser instruído. Jetro, a Bíblia fala que ele era sacerdote em Midian, era um homem temente a Deus. Então, e adiante nessa história de Moisés e Jetro, nós vamos ver que Jetro era um homem muito sábio, que teve uma vez que Moisés estava enfadado de ficar dando conselho para as pessoas, e era só ele o dia inteiro, o camarada de descanso. Jetro foi aconselhando: falou, Moisés, pega homens inteligentes e temente a Deus, divide as tarefas aí. Então nós vamos entender que Jetro era um homem que tinha conhecimento das coisas de Deus. Deus levou Moisés para Midian para ensinar ele a viver na dependência de Deus e ter conhecimento de verdadeiramente quem Deus é. E aí a mente de Moisés ela muda. Mas o Egito, o que Moisés aqui aprendeu no Egito, era um plano de Deus também. Porque se nós formos observar, o povo hebreu, de maneira nenhuma, eles eram aceitos pelos egípcios. Eles só eram aceitos só o trabalho. Então Deus permite que Moisés ele é introduzido dentro do palácio quando criança. Por quê? Se nós formos observar, o faraó que toma o lugar, quando Deus liberta o povo, e o faraó que estava no trono, é o faraó irmão da mulher que criou Moisés. Então Moisés ele tinha uma certa intimidade com esse camarada. Quando Deus usa Moisés para libertar o povo, claro que Moisés ele era um homem que tinha potencial diante de Deus, mas se a gente for observar, o fato dele ter ido para dentro do palácio é um propósito de Deus também, por causa de quê? Ele tinha acesso, ele passou a ter acesso. O Arão foi com ele, falava por ele. Mas pensamos nós, só Arão chegando lá no palácio do faraó, o cara era escravo. Arão estava dentro no meio dos escravos, querendo falar com o faraó. Ele nunca ia conseguir falar com o faraó. Deus pega Moisés, coloca no meio. Agora eu vou usar Moisés, meu povo vai ser liberto. E Moisés ele tinha essa liberdade. Acredito que quando Moisés ele volta e chega diante do faraó, a Bíblia lá em Hebreus, estava lendo agora de manhã, fala que Moisés ele repugnou as coisas do Egito. Ele não quis. Moisés ele foi justificado pela fé. Ele teve fé em Deus e preferiu aguardar o galardão de Deus do que desfrutar das coisas do Egito. Então provavelmente o faraó da época que o povo foi liberto, ele propôs para Moisés: não, volta, vamos ficar aí, senhor, meu pai já morreu e tal, fica tudo bem. Minha irmã é sua mãe, vai ficar tudo beleza aí, senhor. Esse povo aí não está com nada mesmo, deixa esse povo para lá. Mas Moisés ele já tinha entendido, lá quando ele matou esse egípcio, ele já tinha entendido que Deus ia usar ele. E agora Moisés passou a entender uma coisa de uma maneira diferente. Deus vai me usar, mas não é com o que eu tenho, ele vai me usar é com o que ele tem e o que ele quer fazer. Deus quer fazer milagres. Aleluia. E se a gente for observar, eu estava meditando aqui hoje de manhã, é muita loucura para um camarada crer em algo sobrenatural. Tem que ter muita fé. Igual eu disse a princípio, às vezes nós nos perdemos, não sabemos nem o porquê que nós estamos na casa de Deus. Mas isso é só um flashzinho que dá, porque nós sabemos por que nós estamos aqui. Pensa, cada um de nós. Eu estou aqui falando de um Deus que eu não vejo, que ninguém aqui vê, mas nós todos estamos aqui por causa dele. Isso é sobrenatural, isso é loucura demais. Mas a Bíblia fala que a loucura de Deus, a sabedoria de Deus é loucura para os homens, mas para nós, os salvos, é o poder dele. Então nós vamos entender isso. E aí Moisés ele deixou de pensar: vou parar de crer naquilo que é visível, agora eu vou crer no invisível. Claro que precisou de Deus dar provas para ele. E aí Deus dá as provas para ele, Moisés vai e vai libertar o povo. Moisés entendeu isso. Então a gente precisa entender isso. Deus ele quer fazer algo de sobrenatural na nossa vida, mas Deus não depende daquilo que nós temos, a não ser que seja a nossa fé. Deus só precisa da nossa fé para ele operar grandiosas coisas em nossa vida. Nós não precisamos ficar buscando uma maneira de nos adaptar aqui.
Esses dias para trás eu sou uma pessoa muito tranquila em relação a essas coisas, esses acontecimentos e tal, vida financeira, esses trem, eu não ligo muito com esse negócio também. Esses dias eu comecei a pensar demais nessa situação, comecei a ficar apavorado. E aí, na hora que eu me assustei, eu já não estava conseguindo fazer mais nada. Por quê? Porque a minha mente ficou perturbada, e se a mente não funciona, o corpo não responde. E aí eu estava doidinho da cabeça, falei, meu Deus do céu. E eu tentando arrumar jeito. Na hora que eu me deparei, falei, uai, o que eu estou arrumando, gente? Estou deixando de crer. Eu sou uma pessoa que estou buscando a Deus. Eu não tenho roubado a Deus nos dízimos, nas ofertas. Tenho buscado honrar a Deus, tentando melhorar diante de Deus. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nada em oculto na minha vida, então eu não posso viver assim. Eu não vou me adaptar para me viver aqui. Eu vou confiar. Deus vai fazer algo. E se as coisas piorarem, Jesus vai voltar e vai nos levar. Nós não vamos ficar aqui para ver as coisas piorarem, tanto ao ponto de nós não suportarmos. A igreja, ela não vai ficar na terra aqui. Se chegar a esse ponto de nós não tiver como suportar, Deus não vai deixar a gente aqui para nós negarmos o nome dele, abandonar, virar as costas para ele, de maneira nenhuma. Deus não vai permitir isso, então nós precisamos entender isso. Deus vai fazer algo de grande quando nós verdadeiramente falar, não, eu vivo de milagre. Se a gente retroceder, eu sempre uso isso, é bom usar isso. Se nós retroceder lá um pouco para trás, quando nós éramos crentes, lá para trás, a gente vai observar, a igreja ela vivia de milagre. Hoje não, a gente quer viver daquilo que a gente tem. Eu quero ir para a igreja só de carro, se eu não tiver uma roupa boa eu não vou. Não existe isso. Nós temos que viver de milagre, nós somos a igreja de Cristo. Nós precisamos entender isso. Quem vive para Jesus tem que viver pela fé e tem que viver milagres. Nós não podemos ficar vivendo só daquilo que a gente vê, porque o que nós vemos é passageiro. Jesus falou, todas essas coisas elas vão passar, mas as minhas palavras elas não passam. Nós precisamos parar com esse negócio de querer confiar naquilo que nós vemos. Isso não é fé. A Bíblia fala que fé é você crer naquilo que você não vê. Como que eu vou esperar uma coisa que eu estou vendo? Se a minha esposa está dentro de casa, eu vou esperar ela chegar? Não, ela já está lá em casa. Eu vou esperar ela quando ela não está lá, quando eu não estou vendo. Então a gente tem que entender isso. Nós não podemos nos adaptar. Eu estou falando isso porque eu estou falando para mim também. Eu disse aqui, eu passei essas 2 últimas semanas por esse momento de ficar preocupado com as coisas, mas Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha descansar no Senhor, venha viver milagres. E eu meditando, Moisés, ele, adiante, nós aqui sabemos, Moisés ele tinha um grande potencial diante de Deus. Deus, ele queria usar Moisés. Moisés compreendeu isso ao ponto da Bíblia falar assim, que não existiu nenhum homem que tivesse tanta intimidade com Deus igual Moisés. Eles conversavam face a face, igual 2 amigos. Então Moisés tinha um grande potencial, só que não como príncipe. Moisés no Egito ele aprendeu a ser príncipe, mas ele foi para a casa de Jetro para aprender a ser profeta e libertador. Glória a Deus. Aleluia. Agora você pensa, Deus ele é tão perfeito. 40 anos na ciência do Egito e 40 anos aprendendo a ser profeta e a ser libertador. Aleluia. Moisés ele precisou se despir daquilo que ele sabia, daquilo que ele conhecia. Nós precisamos abandonar esse negócio. Eu vou pagar minhas contas no final de mês, mas eu vou pagar porque eu tenho certeza que meu salário vai chegar, ou eu já tenho dinheiro na conta do banco. Nós não queremos viver por isso, mas eu preciso ter certeza que eu vou pagar minhas contas, mesmo sem saber que eu tenho dinheiro. Isso que é fé. Lógico que a gente não quer passar por isso, né? Deus não vai permitir. Se nós formos fiéis a Ele, nosso coração não estiver nessas coisas. Mas é isso que Deus quer. Moisés aprendeu isso. A vida de Moisés, se a gente for observar, ela é algo impactante. E aí Moisés fica 40 anos aprendendo a ser profeta, libertador, e mais 40 anos no deserto. A vida do camarada foi uma vida assim extraordinária. E nós notamos que Moisés, quando Deus fala com ele que ele não vai entrar na terra prometida, ele insiste com Deus, Deus fica nervoso com ele, fala com ele, Moisés, o negócio é o seguinte, você não vai entrar, você vai subir para o monte, você vai ver a terra e vai morrer lá. E assim aconteceu, e a Bíblia não fala que Moisés ficou, Deus, não deixa eu morrer não me mata não. O cara estava satisfeito, já tinha cumprido o propósito dele.
Deus falou com ele, ó, você não vai entrar na terra, e pronto, Deus, você não vai entrar. A Bíblia fala que Deus ficou até mesmo bravo com Moisés. Só que ele compreendeu, qual é a diferença de eu viver ou eu morrer se eu sou cheio de Deus? Eu tenho amizade com Deus, eu sou cheio do poder de Deus, se eu morrer eu estou salvo. E a gente precisa ter esse entendimento. Eu também não quero morrer, viu, gente? Eu acredito que vocês também não. Mas se acontecer e nós estivermos cheios de Deus, não tem como você relutar contra a vontade de Deus. A gente só precisa, o que nós precisamos estar preocupados é o quê? Se acontecer, eu preciso estar preparado. É essa que é a preocupação que nós temos que ter. Não é preocupação de eu não vou morrer, eu não vou morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero passar por isso, não quero passar por aquilo. Eu preciso estar preparado. E Deus, ele é um Deus tão poderoso. No finalzinho do texto aqui, no 34, é algo assim que mais impacta a gente. Eu fiquei impactado com isso aqui também. A Bíblia fala assim, o próprio Deus falando: vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci. Eu fiquei impactado com isso, estou arrepiado de falar isso aqui. Aleluia. Deus, ele é um Deus tão sobrenatural que quando nós nos entregamos para Ele, entregamos a nossa vida e dependemos dEle, Deus, ele se levanta do trono dEle. Glória a Deus. E Ele desce Aleluia. na terra. Não é eu que estou falando aqui, é a palavra que fala. Deus, ele desceu, claro que da maneira dele. Da maneira dele. Mas Deus desce na terra para falar com nós. Deus, ele é o extraordinário. Não tem como se explicar o Senhor. Tem um texto da Bíblia que fala, mas Samuel gosta muito. Se não me falha a memória, é 2 Coríntios 9,15. Parece que fala assim que Deus, ele tem um dom e o dom dele é inefável. Aleluia. Inefável significa que não se pode descrever. Não tem como descrever o poder de Deus. Deus, ele é sobrenatural. A única maneira mais simples de nós tentarmos descrever a Deus é assim como os anjos fazem: santo, santo, santo. Só. Por isso que os anjos só ficam assim: santo, santo. Mas é algo muito repetitivo, mas não tem como dizer outra coisa. O que descreve Deus é só isso: santo, santo, santo. Nós precisamos entender isso, que aí Deus vai descer do céu. E aí, para concluir, nós somos criados e temos uma promessa sobre nós. Só que Deus, igual eu disse, Deus não quer que nós venhamos nos adaptar a essas coisas aqui. Eu vou me adaptar a viver uma vida difícil. O povo do hebreu, eles tinham feito isso. Eles já estavam totalmente adaptados. Viraram para Moisés e falaram: Moisés, eu não estou te entendendo, Senhor. Você ouve um Deus que nós não vemos e tira nós do Egito e traz nós para cá para nós morrer, Senhor. Lá estava bom, nós tínhamos cebola para nós comer lá. Ué. E aí o povo tinha adaptado a comer cebola. E às vezes a gente quer isso para nós. Não, eu vou me adaptar. Se eu tiver R$6 para pão de gasolina, já está de bom tamanho. Se não tiver faltando minha carne, já está de bom tamanho. Deus não quer isso para nós. Deus não quer que nós venhamos nos adaptar. Deus quer que a gente venha viver o milagre. Amém. Nós somos uma igreja de milagre. O milagre, ele tem que nos acompanhar. Só que nós precisamos, igual eu disse, viver pela fé para desfrutarmos os milagres de Deus na nossa vida, que são imensos e numerosos. Não tem como numerar aquilo que Deus tem para nós. Só que nós precisamos ter isso, que é o que eu disse. A princípio, viver pela fé. E depois entendemos que nós nascemos para adorar a Deus. Quando nós saímos da nossa casa, nós já temos que sair com esse entendimento. Eu lembro, quando nós estamos assim, muito sensíveis a Deus, eu lembro, às vezes eu ia tomar meu banho para vir para o culto, aí na hora que eu só pensar em tomar banho para ir para o culto, eu já começava a chorar. Aí a gente vai deixando essas coisas passar e vai se apegando a essas bobagens, igual eu disse aqui, que eu também me apego a isso, que eu não sou melhor do que ninguém. E aí na hora que você assusta, aí acontece isso que eu estou falando, a gente dá a hora de ir para o culto, você quer retardar o relógio, aí fica com preguiça para vir, aí quando vem você não sabe nem o que você veio fazer na igreja. Aí graças a Deus, quando a gente chega aqui, a gente lembra, fala: eu vim para cá porque eu nasci para adorar a Deus, e aí Deus é misericordioso, nós conseguimos adorar Ele, e Ele nos enche da presença dEle, nos vai dando força para suportar as dificuldades da vida. Amém? Então que nós possamos compreender essa palavra, e que o Senhor venha continuar falando no nosso coração, e
e que verdadeiramente nós venhamos ser essa igreja que viva na dependência de Deus, para que nós possamos desfrutar dos milagres que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Que Deus abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Continue abençoando. Aleluia. Glória a Deus, que palavra boa, hein? Deus é bom, né? É tão gostoso ouvir Deus falar conosco. Eu sempre falo que ouvir o diácono pregar é tipo o apóstolo Paulo. Eu fico imaginando quando teve aquele episódio que o apóstolo Paulo pregou a noite inteira e o jovem caiu ainda da janela, cochilou, porque ficou pregando. E é uma mensagem incansável. Por quê? Porque o Espírito Santo está presente, amém? É bom ouvir pessoas cheias do Espírito Santo. Vamos ficar de pé? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra. Eu achei muito interessante esse discernimento que Deus deu para ele. Não é para a gente poder adaptar. A própria palavra fala que não nos conformeis com este século, mas nós temos que lutar pela nossa vida espiritual, amém? Temos que batalhar pela nossa fé santíssima todos os dias. Todos os dias é tempo de buscar a presença do Senhor. Não acostumar com... Igual nós pregamos outro dia com esse novo normal aí que está sendo implantado na nossa mente. Mas temos que nos adaptar a buscar ao Senhor todos os dias, viver na dependência dEle. Que linda a trajetória de Moisés. Olha só o quanto ele foi tratado pelo Senhor. E no final das contas, ele foi para a glória sem conhecer a terra prometida. Mas é porque ele já está nos braços do Senhor, amém? Vamos falar com Deus. Apresenta para Jesus a sua vida, a sua preocupação, a sua necessidade. Verdadeiramente, se nós formos parar aqui e perguntar para cada um o que está te preocupando, o que está deixando você agitado, você tem muitas respostas. Então começa a falar com Jesus, apresenta sua vida para Ele, agradece ao Senhor, fala: Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor tem falado esses últimos dias, o Senhor tem nos dado palavras de esperança, de vida. Oh, Deus querido e eterno, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por essa palavra maravilhosa. Nós vamos viver sim, ó Pai, pela fé, para desfrutar dos milagres que o Senhor tem para nós. Assim como o diácono Célio disse, não tem como numerar, ó Deus, todas as coisas que o Senhor tem para fazer para nós. Oh, Deus amado, adore Jesus, agradece a Ele, fala: Pai, eu não tenho palavras para te agradecer. Quão grande és tu. Olha que tremendo quando o diácono disse que Deus ele é tão tremendo que nós não temos palavras para descrever, mas nós podemos dizer que Ele é santo, Ele é digno, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele tem o poder de mudar a nossa história. Oh, Deus amado, a nossa alma canta por Ti, Senhor amado. Seja conosco, Deus querido, nesta manhã, abençoa as nossas vidas, ó Deus. Oh, Deus amado, o Senhor é grande, Jesus. Oh, e a nova vassoura canta, e a nova xerianda, e a nova xerianda canta, Pai. Enche o nosso coração, Pai, de alegria, Senhor, assim como nós vamos no início do culto, que a nossa alegria seja ao Senhor, ó Pai. Começa a apresentar a tua vida no Senhor e agradecer a Ele. Oh, Deus amado, como que o Senhor é bom. Muito obrigado, Deus amado, pelas tuas grandezas, Pai. Nós queremos sim, Deus amado,
Ti, ó Deus. Este é um tempo, Senhor amado, de viver, ó Pai querido, pela fé e desfrutar dos Teus milagres. Deus amado, toma cada coração, Senhor. Toma cada coração, Senhor. Nós Te adoramos, Espírito Santo, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor amado. O Senhor é grande, o Senhor é tremendo. O Senhor é digno, meu Deus, de toda glória e de todo louvor. Que o Senhor venha nos fortalecer todos os dias das nossas vidas. Que todos os dias nós venhamos agradecer ao Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para todos sempre. Amém? Quem vai viver essa palavra? Viver pela fé para desfrutar os milagres. Aplaude Jesus por essa palavra maravilhosa. Glória a Deus, porque Deus é bom e Ele tem palavra com a igreja. Amém? Glória a Deus. Nós queremos abençoar você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta em casa do Pai. Que Deus venha multiplicar as bênçãos dele sobre a tua vida. Ungir você, proteger você. Oh Deus querido e maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Oh Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, que a tua bênção, Deus querido, venha ser derramada sobre cada vida, meu Deus e meu Pai. Oh Deus querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai querido, pelas tuas mensagens reveladas, ó Pai, porque o Senhor tem falado conosco de uma forma maravilhosa, Jesus. Oh Deus querido, nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, nós Te adoramos. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te adoramos, meu Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bom. Aleluia, meu Deus, obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Deus, obrigado, Senhor, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus venha te abençoar com toda sorte de bênçãos. Multiplicar as bênçãos dele sobre a tua vida. E não se adapte, mas busque a presença do Senhor. Amém? Que Deus te dê uma semana maravilhosa. Uma semana de sabedoria. Eu tenho instruído todos os cultos aqui. Seja bênção na vida de alguém nesses últimos dias. Deixa Deus te usar. Se você souber que tem alguém precisando de uma palavra, precisando de uma oração, fala do amor de Deus para essa pessoa. Tem tanta gente precisando de ser fortalecido. Tem tantas pessoas que nós vamos praticar esse amor nesses dias. Amém? Aleluia. Senhor, muito obrigada por esse culto tremendo. Muito obrigada por cada vida tão preciosa que adentrou os umbrais deste lugar. Obrigado pelas pessoas que assistiram, Deus querido, nosso culto, Pai. Deus amado, nos dê uma semana debaixo da Tua graça e da Tua proteção, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a comunhão do doce Espírito Santo, seja com cada um de vocês, não somente hoje, mas seja para todos sempre. Vão em paz e que o sangue de Jesus proteja. Amém? Deus